Amém. Senhor nosso Deus, nosso Amém. Pai, nós te encontramos aqui na tua presença, Amém, Senhor. muita gratidão, Obrigado, porque Senhor. nós sabemos, ó Pai, que o teu Espírito habita em nós. Obrigado, E Senhor. somos eternamente gratos, Senhor, Amém. pela essa reconciliação em Cristo Jesus, nosso Senhor, E, o próprio Deus habitando em nós e nos e, reconciliando com o Pai. Ó Pai, amém. grande mistério, Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, tem nos Amém. exortado com a palavra, nos admoestado e ainda nos ensinando a cada momento, ó Pai. Que dirige Amém. essa palavra hoje à noite, ó Pai. Amém. Todo dia, toda hora precisamos do teu alimento, para que possamos lavar os pés um dos outros, possamos receber um alívio, conforto e fortalecer nossos irmãos. Nós te agradecemos por Amém. tudo, ó Pai. Somos gratos pelo teu cuidado. Em nome do Senhor Jesus, Amém. agradecemos. Amém. Amém. E a pergunta dele foi muito boa. O irmão Mário perguntou, né? Sobre o versículo 11 do capítulo 4 de Hebreus. Podemos ler até, né? Hebreus, capítulo Vou 4, abrir. versículo 11. Versículo 10 diz o seguinte: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, pergunta do irmão Mário, de que maneira que a gente se esforça se justamente o descanso não é esforço? Como é que nós podemos entrar no descanso de Deus? Sim. Qual é o tipo de esforço que fala? Então, aqui tem um versículo chave, que É no até. capítulo 11, né, irmão? Isso, capítulo 4 é que nós lemos, né? Versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. 10 e 11. Nós lemos. Esforcemos-nos para entrar naquele descanso, né? Que fala. Sim, O versículo 11 diz: para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o exemplo de desobediência. Então, o esforço é para entrar no descanso. Para que não sim. sejamos como aqueles que, pela incredulidade, não entraram no descanso. Então, esse aqui. Agora, leia o versículo 19, irmão, por favor. Do capítulo 4 mesmo. Sim. Do capítulo 4, versículo Perdão, é o versículo 16, irmão. 16, né? É, Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos isso. graça para socorro em ocasião oportuna. Isso. Então, de que maneira que nós entramos no descanso? Qual que é o esforço em nos aproximar? Ou seja, imagina, vamos dar um exemplo, né? Eu chego aqui a cidade se chama Pirané. Minha mãe mora aqui. E minha mãe está ansiosa por que receber seu filho. Vamos supor. Eu chego aqui na casa da vizinha, mas não chego na casa dela. Ou É seja, não complicado, tem né? nenhum empecilho, não tem nenhuma barreira. Eu simplesmente não quis. Agora, minha mãe ficou sabendo que eu cheguei na casa da vizinha, não cheguei na casa dela. E fui embora de volta para o Brasil. Imagina como que ela fica. Assim, um exemplo para trazer, né? O Senhor já mandou Deus já mandou seu filho, já morreu, já nos redimiu, nos reconciliou, nos aproximou, mas eu decido deliberadamente não entrar no trono da graça. Muito bom Viu? exemplo, irmão. Muito bom. Então, é isso que é perverso coração da incredulidade, que nos Certo. afasta de Deus. Porque nós temos agora, por tudo aquilo que Deus realizou em Cristo, o descanso dele, que é O nos Senhor já deu aproximar vivo de Deus por meio caminho. dele. Já deu vivo caminho. Já Já tem ouvido o deu. caminho. Ele fala. É, muito Não é, bom. não é impressionante, né? Agora, volta um pouquinho só no capítulo 3, 19. Olha que impressionante ali. Vemos, pois,
que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, o que que impede entrar no descanso de Deus? É a incredulidade. Ou seja, o que que nos afasta de verdade de Deus é não crer no caminho da justiça que Deus estabeleceu, que é seu filho. Perverso coração da incredulidade que nos afasta de Deus é quando nós resistimos àquilo que Deus realizou. Olha, irmão, que impressionante, versículos 5 e 6 do capítulo 3. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Amém. Então, se uma pessoa não tem essa ousadia ou essa intrepidez, é porque ela não tem presente a viva esperança. Por isso que nós trabalhamos nas reuniões anteriores sobre a confissão da fé e confissão da esperança. Porque confissão da esperança é a prova de que eu estou na fé. É o que eu estou declarando essa viva esperança que há de se manifestar. Então, aqui ele traz o exemplo no versículo 6 do capítulo 3, né? Assim como Moisés foi fiel na casa de Deus, né? Como servo, ele explica, né? Dando referência àquilo que tinha de vir, assim também Cristo foi fiel na sua casa, não diz na casa de Deus, é na sua casa, né? Por que que diz Sua em sua casa. casa? Porque é a casa de Deus. Que é a casa de Deus. É uma revolução, vamos dizer, Você vê, na é, sua casa, é, dá uma impressão, mas é a casa de Deus. é Como isso, se fosse uma transferência, né, irmão? exatamente. Então, a casa de Deus é Ele mesmo, na sua casa, a qual somos nós, e aí ele tem um condicional, que é se Você, guardamos firmes a exultação, e como disse, a exultação e a se ousadia, não guardarmos é? firme até o fim, a ousadia e Aí, a exultação da esperança. Porque a ousadia é aquilo que você falou, envolve um esforço, isso, envolve uma. isso, E a exultação, né? A isso, exultação da esperança. isso. Então, quando a gente fala do esforço, tá muito relacionado justamente o que nós tínhamos falado na reunião, que é estar atento ao falar de Deus. Ou seja, uma das características das ovelhas, podemos ir no capítulo 10 e o que eu gosto muito de falar desse versículo, João 10, né? Nós lembramos que é um versículo bem interessante, porque ele se apresenta como o bom pastor, né? Aqui no versículo 1, em verdade vos digo que não o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama pelo seu nome e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Amém? Então, a voz ali, irmão, é o ensino, são as palavras dele, né? Jesus foi Sim. muito categórico quando ele esteve na terra. Ele dizia, né? As palavras que eu falo, não as falo de mim mesmo, mas falo como o Pai me ordenou, ou como o Pai Amém. demonstrou, né? Então, nada ele fazia de si mesmo. Tudo que ele via do Pai, é ele que fazia. Tem um versículo aqui em João 5,19. Olha que esse versículo é bom, hein? Lembrar. Então Jesus lhe falou: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que ele fizer, o filho semelhantemente o faz.
E o versículo 20, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Maiores obras de que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Na Amém. sequência, nós temos o versículo 35, que diz o seguinte, do capítulo 10 agora, né? 10:35 de João. E diz o seguinte, 38, irmão, 38 e 39. 38. É, Mas se faço, é, o 37, 38, né? sim, Mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. sim. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Isso, e aqui, se o contexto a gente lê, né? Aqui é porque Jesus se coloca como Deus, né? Eu e o Pai somos um, e ele vem falando, né? Mas olha o Sim, 27 aqui do versículo 10. as Vi- minhas ovelhas Isso, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém. impressionante, hein? Então, Ó, assim ó, como. ó, É, ó, olha o versículo 28 que também. sim, Eu lhe dou a vida eterna, amém, jamais perecerão, e amém, ninguém as arrebatará da minha da mão. minha mão. Amém. Então, nós vemos assim que o que significa você se esforçar para entrar no descanso? É você ouvir a voz do bom pastor. Então, aí, vamos dizer, nós como ovelhas, reconhecemos ao pastor, que é Jesus Cristo, por causa do ensino que ele tem. E nós limos esses versículos que o que Jesus fazia não era nada de si mesmo. Mas no capítulo 16 e no capítulo 14, ele disse que o ensino dele não era dele, sino do Pai. E assim, quando o Espírito vier, ele vos ensinará todas as coisas, porque ele tem ouvido o meu ensino. O Sim. que eu ensinei, eles vos ensinará. Por isso que ele diz que o Espírito ensinaria todas as coisas. Agora, que ensino que ele ensinaria? É aquilo que vem do Pai, o ensino do Pai. Então Sim. você vê, como que nós precisamos hoje, irmão, diferenciar o falar de Deus? Porque uma coisa que está ouvindo ali, o irmão falando, né? É que hoje tem muitas vozes, muitos ensinos. Você vai abrir a internet aí, tem muitos ensinos, muitas Muitas. palavras, né? Então, como distinguir hoje o ensino que vem do Pai realmente? E como diferenciar esses tantos ensinos? Então, eu gostei do destaque que ele fez. Nós precisamos Eu ser achei também pessoas, positivo. é, nós precisamos ser pessoas que buscam detenidamente a palavra dele. Sim, Não podemos ser negligente o que ele fala. Então, por isso que é uma pessoa que está buscando o Senhor, né? Que retrata ali no capítulo 7 de João, se alguém quer fazer a minha vontade, versículo 16, conhecerá a respeito da doutrina, que é do ensino. Se eu falo muito por bom. mim mesmo, ou falo como o Pai me ordenou. Então, para uma pessoa buscadora, irmão, por isso que é interessante lembrar, né? O chamamento dos discípulos. Podemos dizer que os discípulos que o Senhor chamou eram buscadores da palavra. Sim, Eles estavam atentos ao que Deus estava falava. atento. Sim. Então, por isso que eles reconheceram o chamado, né? Se eram pessoas que não eram ovelhas, não ia reconhecer esse chamamento que eles fizeram para ser discípulos, né? Então, todo aquele que é minha ovelha, ouve minha voz, e seguem o bom pastor. Isso é característica da ovelha, né? De estar atento que Deus fala. Por isso que é muito bom trazer de novo esse esforço, porque o esforço não é algo de eu, vamos dizer, é um aproximar por causa dele mesmo. Porque Sim, ele que está falando, eu reajo ao falar dele. Lembre, irmão, sempre isso. Não é que nós fomos até ele que vem até nós. ele que vem. E de que maneira que ele vem até nós? Não é pelo seu falar?
Por isso que a parábola do semeador, ele traz a comparação, né? Que o semeador saiu para semear, né? Você vê, e quando ele sai para semear, a semente cai na terra, e terra é o coração. Raiva. É. Então, quatro tipos de solos diferentes que ouvem e como eles reagem ao que eles estão ouvindo. Sim, E é muito notório que o Senhor vai dizer quando os discípulos questionam ele, né? Senhor, por que ele fala por parábolas? Por que o Senhor não fala claramente? E o Senhor vai responder. Esse é o Mateus, capítulo 13, né? Versículo 10 na diante, que é a parábola do semeador. E aí o Senhor responde, porque a vosotros é dado a conhecer os sim, mistérios do reino do céu. Então, o que isso significa que é muito importante nós estarmos correspondendo a esse aproximar de Deus. Porque não é que nós nos aproximamos de Deus, como fala João 15:16. Não é que vocês me escolheram. Não é que vos me escolhistes a mim. Eu vos escolhi. Ou seja, o Senhor que veio até nós. E nos designou para que vayamos e demos fruto. E esse fruto permaneça. Então, a reação primária foi dele. Ele veio até nós com sua palavra e nós correspondimos a ele. Então, quem que vai dar os mistérios, quem que vai receber os mistérios do reino do céu? Não é aqueles que estão ouvindo, que estão crendo, que estão estão ouvindo. recebendo? E para quem que não, vamos dizer assim, os mistérios estão ocultos, os mistérios do reino do céu? Para Não é aqueles para o que incrédulo? rejeitaram, né, irmão? Para aqueles Isso, que para o rejeitaram. incrédulo. Isso, exatamente. Então você vê, você pode falar para um incrédulo, esforce-se para entrar no descanso? Não, Não nem, tem como, nem né? vai. Não tem como. Por isso que, segundo de Coríntios capítulo 5, lembra, irmão? Capítulo 3, acho que é. Não, capítulo 4, versículo 3. É, eu acho, no 1 Coríntios 4, Segunda. 2 Coríntios. Capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, isso mesmo, é para os que se perdem que está Sim, encoberto, nos quais o Deus desse século, letra minúscula aqui, sim, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. sim. Viu, Entendeu? Que irmão? coisa, né? É impressionante. Por isso que o descanso de Deus, não é para incrédulo. Né? Sim, Nós que cremos, fala o versículo, capítulo 3, versículo 19, entramos no descanso de Deus. Então, o contrário, aqueles que ouviram de mau grau, né, que fala lá Isaías, para é. eles a palavra, como foi para eles a palavra? Eles ouviram, Foi mas não entenderam. ouvido de mau grado, né? É, Coração não lhes aproveitou, porque não foi não acompanhada, por quê? aproveitou, porque não foi apoiado, Acompanhado pela fé. acompanhado pela fé. Isso. Então, é interessante, irmão, falar do descanso de Deus, porque tem muito ensinamento em relação a isso. Por exemplo, nós vemos a figura no Antigo Testamento, quando Deus estabelece o descanso, né? Quando é dito ali que Deus criou em 6 dias e no sétimo descansou. E logo mais, nos mandamentos, Deus estabelece para Israel um dia de repouso, que era um dia de Sim, descanso. sim. Então, hoje na nova aliança, para nós ficou claro que aquilo era figura. Quando você vai lá em Deuteronômio, e esse é um versículo importante de ler, capítulo 12, versículo 5. Olha o que diz, irmão. Ó, depois eu separei aqui É, Hebreus capítulo 3 também, que é interessante, do versículo sim, 10 até o 12. Assim. Deuteronômio, sim. Capítulo 12, versículo 5. mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus
escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o meu nome, o seu nome, Sim, e sua habitação, e para lá ireis. exatamente. Então, Deus estabeleceu isso. E em Salmo 132, irmão, versículo 13, ele diz: porque o Senhor escolheu Sião. Então, nós sabemos que o lugar de repouso é Sião, é Israel, é Jerusalém. É, vamos dizer assim, em figura, era o templo, não é, irmão? O lugar da habitação, Sim, em figura. E se, este é para sempre o lugar do meu repouso, e aqui habitarei, pois eu preferi. Mas quando o senhor estava falando isso aqui em Salmos, está falando profeticamente aquela Sião celestial que se vai se manifestar. lê, É. Mas, claro, quando você traz para o contexto de Israel, eles traz para aquele momento, daquele lugar. naquele momento. É, exatamente. Agora, veja como que é interessante, quanto que eles deram importância ao sábado. Mas quando o Senhor Jesus, que era o dono do sábado, veio, eles julgaram que ele não estava guardando o sábado. É, queriam apedrejar o Senhor porque ele não respeitava, não guardava o sábado. Agora, a revelação do que nós temos na nova aliança, podemos dizer assim em Colossenses, capítulo 2, versículo. Olha que esse versículo aqui é importante, irmão. 2 desse 7 e desse 7. Desse 6 e desse 7. Porque. Ninguém, pois, Isso, ninguém, pois, vos isso, julgue por causa da comida e isso, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. isso. Olha que versículo. Ah, Porque tudo isso tem sido sombra aí, das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Você amém. vê, irmão, que muitas vezes não se prender aos fatos, mas na Isso, fé olhar aquilo que traz, né, irmão? exatamente. Então, não é um dia o de repouso, não é um dia o descanso. Isso que esclarecimos, né? Não é um dia o descanso de Deus. Também não é um milênio, 1.000 anos o descanso de Deus. Também não é a boa terra o descanso de Deus. É Cristo. O descanso de Deus é Cristo. É. Amém. Então, se nós estamos nele, nós descansamos das nossas obras. Porque Amém. nós temos muita obra, né? E principalmente nós queremos obras para Deus. Mas a principal Você vê. obra é estar nele. Essa é a obra que nós temos. Esse é uma, Estar em Cristo, estar é, nele. isso. Esse é obedecer a palavra de Deus. Isso é atentar o que Deus quer. Porque quando nós temos a realidade de estarmos nele, então nós temos o descanso. É verdade. Não é descanso de estar cansado, é descanso que Deus tem. Nós participamos do descanso de Deus e não é nosso descanso. Participamos do descanso de Deus que está Isso. toda feita em Cristo. Isso, irmão. Exatamente. Maravilhoso. Qual é o versículo que você E falou? eu falei que eu acho que é o gancho mesmo, eu acho que você ia falar. Hebreus capítulo 3 Ah, sim. aquelas. Começa lá, é, no versículo 7, né? Sim, muito bom. Você tinha largado os 6, né? Sim, Você já tinha lido os 6, né? Os 5 e 6. Mas olha ali, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, aí tem a ver com incredulidade também, né, sim. irmão? Verdade. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde Sim. vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no No coração. coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ida, não entrarão no meu descanso. Aí, ó. Que coisa, né? Tende cuidado, irmãos, Amém. jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de Incredulidade. incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, que é o oposto daquilo que nós estávamos falando, né, irmão? Sim. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama Hoje. hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amém. Porque se nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim, que é a Isso. conclusão, né? A Isso. confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz,
Não Não endurece. endureçais o vosso coração, que foi na provocação. Que Tá coisa, vendo? né? Impressionante, hein? Então, eu vejo que é muito importante a gente enxergar com simplicidade Deus nos conduzindo a Cristo. Amém? E em Cristo está toda a obra perfeita, né? Esse permanecer. Porque sabe qual é a sensação, irmãos? Que até para entrar nós queremos fazer um esforço de levar Sim, nossas obras. verdade. Então, há uma confusão muito grande que parece que eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer alguma coisa para entrar. Porque o ser humano, na religião, ela ativou isso desde o início. Parece que eu tenho que estar fazendo alguma coisa que, Sim, senão, parece que Deus não vai agradar. sim. E não é só Deus não vai agradar, os irmãos vão ver que eu não estou fazendo É, nada. Não é verdade? Então, sim. a situação é diferente. Se eu estou posicionado em Cristo e estou em comunhão com o Pai, estando em Cristo, a vida de Deus, rios fluirão dentro de mim, a vida de Deus fluirá dentro de mim, e através dessa vida, nós vamos frutificar para Deus em Cristo. Amém. E essa vida, aí os frutos não são penosos, Não são o penosos. lavar os pés é leve, o atender as pessoas é leve. Então, isso aí é muito maravilhoso, né? Amém. Por isso que foi muito bom esse tópico, Sim, porque, infelizmente, as pessoas se apegam a, como se diz, dogmas para manter, para tentar entrar nesse descanso, se esforçando. Mas verdade. não é o esforço que pede aí, irmão, pelo que eu vi, é o oposto de incredulidade, é Amém. crer naquele que está, né? Não fala mais outra coisa. Quando eu creio e permaneço nele, Sim, automaticamente eu vou frutificar, vou estar em Deus, né? Então é maravilhoso, muito amém. rico, viu? É, você vê que tá tudo entrelaçado os 5 tópicos ali da apostila ali dessa, não sei se o irmão leu, né? É, Eu vi e é, excelente. Aquela sim, abordagem está muito. Eu ia até imprimir, sim, porque nós temos uma fartura de palavra, né, irmão? sim, Temos uma irmão, fartura, e, verdade. e, e de repente a gente vai, aquilo que nós comentando, a gente vai colocando nos caixotinhos, né? Sim, Foi muito vai. bem colocado. E vai revisando, né? Constantemente vai enriquecendo o nosso. Uma coisa que os irmãos têm nos ajudado muito nesse sentido é nos trazer a definição do que é a verdade do Evangelho. Por exemplo, um dos pilares, os fundamentos de nossa fé, ou da firmeza que nós temos hoje, é o fundamento que nós temos. Então, o fundamento é tão importante porque sobre esse fundamento é que vai se edificar. Como fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, né? Eu, como perito arquiteto, perito arquiteto, lancei o fundamento, outro edifica sobre o fundamento, mas ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. E- Então, você vê como que é importante nós ir entretejendo, né, ou colocando um sobre o outro, esses pilares do fundamento da fé, que vamos dizer assim, é a palavra da verdade, o evangelho de nossa salvação. A palavra da verdade, o irmão ali no vídeo eu vi, ele falou bastante. Ele disse Falou. que por causa que tem muitas falares, a verdade do evangelho, a verdade do evangelho tem sido é, acrescentado Deturpado, coisas, né? acrescentado. É acrescentado coisa a essa verdade. Então, como que nós hoje podemos ser livres desse tipo de ensinamentos? É quando nós estamos claros naquele fundamento, que é a verdade. Então, não existe outra coisa a não ser o que Deus realizou por meio de Amém. Jesus Cristo. Então, nós temos a base e o fundamento que é Cristo, a pessoa dele, mas também a obra dele. Então, Sim. isso que nós recebemos é a verdade e que é o Amém. evangelho. Então, a partir dali, logicamente, o desdobramento disso, o Senhor vai enriquecer mais em nosso coração, mas nunca vai fugir disso. Nunca vai acrescentar mais sobre isso e nem tirar sobre isso. Paulo, ele lutou Verdade. muito em Gálatas, e nós já limos bastante, mas é importante lembrar isso, né? Quando os Gálatas retrocederam na fé por causa de dar ouvido a ensinamentos errados. E a influência do judaizante fez com que eles saíssem daquele fundamento
e começasse a edificar algo que não tinha nada a ver com o evangelho. E a exortação de Paulo começa dizendo: vocês receberam o Espírito pela fé ou pelas obras? Então, a resposta é pela fé, né? Então, como é que você receberam o Espírito pela fé, agora está se aperfeiçoando na carne, viu? Então, o aperfeiçoamento da carne é quando nós estamos olhando para nós e deixamos de olhar para aquilo que Deus realizou. Verdade. Como é que nós ajudamos um irmão a ele não sair da verdade? É nunca olhar para si. Você Não pode olhar ver. para si, né, irmão? Toda É, vez que a pessoa olha para si, ele tem que. Quando tem essa palavra tem que, então a parte dele, o ponto de partida é ele. Porque ele vai tentar fazer alguma coisa para completar aquilo que Deus realizou. É como disse assim: meu esforço ou minha participação vai fazer com que eu mereça ou tenha o direito de. E aí é onde vem o engano. Como ajudar um irmão a ele não sair da verdade do evangelho? É quando nós levamos a ele, por meio do Espírito, a entender o que Paulo está falando nas suas epístolas. Em todas ele é categórico, para que a sublimidade do conhecimento de Cristo e a altura, a profundidade do amor dele possa preencher nosso ser. E nós lemos verdade. um versículo ali com os irmãos, que era, acho que é 1:15 de Efésios. Duas coisas que são base para dizer que você está na fé, ou que está no descanso. Olha que interessante. Efésios 1:15. Efésios. Duas coisas. Sim, 1:15. É, Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não aí, cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, sim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus aí. Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados vossos os olhos do vosso coração, para saberes qual a esperança do seu Que chamamento, coisa, né? qual a riqueza da glória da sua herança Não nos sabe. santos. Maravilhoso, hein, irmão? Amém. Muito lindo, muito lindo. Esse aqui é um pilar para nós, porque nos tira do foco de nós mesmos e nos coloca naquilo que Deus realizou, mas aquilo que Ele quer superabundar dele mesmo. Então, Verdade. a sublimidade do conhecimento de Cristo, ele produz em nós o que a lei não faria, irmão. Sim, A lei não conseguiu aperfeiçoar ninguém, irmão. Não conseguiu aperfeiçoar. Mas a sublimidade do conhecimento de Cristo não só nos aperfeiçoa em andar nele, né? Porque nunca seremos aperfeiçoados nós, porque nós já fomos destruídos na fé. Na fé, nós fomos é, eliminados. Como é que fomos Deus vai eliminados, né? aperfeiçoar o que já foi destruído? Então, como é que se cumpre o aperfeiçoamento ou a maturidade? É nós não sairmos mais dele. É, Verdade. João diz, é necessário que ele cresça E e eu eu diminuo. diminua. Então, no viver diário nosso, seria assim, né? Uma pessoa, vamos traçar a figura humana. Um jovem, quando ele tem 15 a 21 anos, 23 anos, não está com toda a sua vigor, sua força, toda a Sim, sua projeção de futuro, tudo que quer fazer e tal. Mas quando ele chega no ápice, no finalzinho da sua vida, ele não está muito preocupado com as coisas do futuro, da projeção, né? Tá com 90 anos, verdade. 95 anos, 120. 120. Você acha que ele está Não tá, preocupado não. por alguma coisa, Não, a projeção? É porque, para ele, essa é maturidade. Maturidade é quando você é sensato em relação ao que Deus fez. Você não está investindo nas coisas desse mundo. Então,
o que que é investir nas coisas do mundo? Dar atenção simplesmente. Não é fazer negócio, não estou falando isso. É quando nós sim, aplicamos nosso coração às coisas desse mundo, a nós sim, mesmos, né? E fazemos muitas vezes da fé algo terreno. Por isso que o Senhor está limpando o nosso coração, por causa sim, da sublimidade do conhecimento dele, e estamos experimentando a fé e o amor aos irmãos. Quer dizer, duas coisas que nos mostram a realidade. Então, perseverança, irmão. Então, a confissão da fé, confissão da esperança e perseverança é maturidade. Nós estamos vivendo em favor daquilo que é real para nós. O que que é real sim. para mim? O que que é real para mim? O dinheiro que está no meu bolso ou aquilo que está reservado nos lugares celestiais para mim? Ou Vai ver o seja, que está no coração, né, irmão? é isso que está no coração. Quando nós temos a Cristo em primeiro lugar, e por causa dele nós estamos permanecendo nele, então isso é maturidade. Não é como disse assim, uma melhoria da pessoa, não é um conhecimento excelso das escrituras. Não que não tenha essas coisas, eu acho que tem, mas não é isso Sim, maturidade. Maturidade é nós permanecermos nele e ele em nós, sim, vivendo para fazer a sua vontade. E não é como uma imposição, né? Eu tenho que, eu tenho que. Ai, sim. pronto. Aí não enxergou ainda. A realidade é ser cativados pelo Senhor, né? O versículo que nós lemos lá, irmão, ontem na reunião, foi no finalzinho já, Mateus 11, né? Olha que lindo, irmão. É, Mateus Mateus. 11. Ó, vou ler o 25 primeiro. 11, 25. 11:25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, É essa ó mesmo. Pai, Amém. Senhor dos céus e da É. terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Amém. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. É. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e Amém. ninguém conhece o Pai senão o Filho, e e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Você prestou atenção, irmão, que não disse aquele a que é aplicado? É, não fala nada, né? O que é É, aplicado, né? aquele que está buscando, aquele que. Porque nós temos essa impressão de aquelas pessoas, e até tem um versículo que diz que a intimidade do Senhor é porque o busca, né? Mas a Sim, revelação da pessoa dele, irmão, é ele mesmo que faz, irmão. Não é nossa sim, aplicação que nos traz a revelação de Cristo. O cativar dele, irmão, por causa da sublimidade do conhecimento, é uma ação dele, porque assim te agradou o Pai, revelar nos sim. pequenininhos. Agora eu me pergunto, uma pessoa que vive na sociedade, que não tem cultura, não sabe ler, não tem aplicação dele, então não tem oportunidade de ser íntimo de Deus, então. Porque sua Não é assim, condição né, irmão? social, ele não é uma pessoa aplicada, né? Uma pessoa disciplinada, Culta, disciplinada. culta, interpretação. Não tem redação, não tem interpretação. Então ele não pode ser maduro, não pode ser íntimo com Deus. Você vê que não é os valores desse mundo, irmão. Agrado do Senhor é para aqueles que são pequenos. Quem que são pequenos? E as bem-aventuranças não fala, né? Capítulo 5, versículo 3 de Mateus, lembra? Lembra? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque de Os pobres de tais, espírito. os pobres de espírito, porque de tais é De o reino do céu. estais. É. Então, Abacuque 4:4 diz assim, né? Eis o soberbo, pronto está a sua ruína, mas os pobres de espírito, ou vamos dizer assim, o crente, ovelha, disse, o justo viverá pela fé. E Paulo, ele pega essas palavras de Abacuque e ele disse isso justamente em Romanos. E o escritor de Hebreus também usa essa expressão, né?
Meu justo sim, viverá pela fé. De fé em fé, sim, é. viu? Então, o que que Muito, nós precisamos de verdade, irmãos, para prosseguir até o dia que o Senhor volta? Então, é a realidade de permanecer. Por isso que a fé nos leva permanecer. a estar unindo Ele, né, irmão? Não é rico isso aí? Muito rico, irmão, muito rico. É maravilhoso. Eu estava lembrando ali também a respeito de 1 Coríntios, né? Lá fala Sim, no capítulo 4, né? sim, Fala lá, é, aqui, ó, versículo 6 que eu queria lembrar. Essas coisas, irmãos, que eu lembrei muito da palavra de ontem. sim, Apliqueis figuradamente a mim mesmo e a Apolo, né? Estava tendo aquele compasso entre Apolo, se eu sou de Apolo, se eu sou de sim. Cefas, se eu sou de Paulo, né? Por causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que O que está está escrito, escrito. a fim de que ninguém se ensoberbeça. Como você falou lá de Abacuque 4, né? Sim, Ninguém ensoberbeça e a favor de um em detrimento de dentro do outro, né? outro. Então, eu vejo que é muito importante, o Senhor sempre nos convida para, nos diz, para não ultrapassar o que está escrito. Amém, Permanecendo firme em Cristo, na fé, amém, e essa obra está toda feita, né? O descanso de Deus, né? Muito, muito rico, amém. né? Glória a Deus. Maravilhoso. Amém. Essa nossa caminhada, né? Então, esses tópicos ali seria bom depois Sim, abordarmos, né? São vários tópicos e o descanso da fé, né? A perseverança dos santos, o é, acesso é, é, livre a eu Deus. acesso, É, sim. É uma sequência muito importante essa de sim, versículo que foi colocado. sim, E é um tópico, irmão, que muitas vezes é muito importante abordar, também, porque sempre é confuso falar do descanso, né? sim, Porque a gente tem um conceito, pô, não vai fazer nada, igual o irmão falou, não vai fazer nada. é, Mas não é isso. Esse descanso de estar em Cristo, ele que vai fazer através de. amém, Vamos ser vasos de barro. E se a minha vida está abundante da palavra, eu andando no Espírito, em comunhão com o Pai, através do Espírito Santo e através de Cristo permanecendo, esse fluir da vida, ele vai automaticamente frutificar nele, né? amém, Então, eu fico vendo como que aquele negócio, aquele versículo, 1 Coríntios 6, que é maravilhoso lá, o, eu acho que não sei se você leu o 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, né? sim, Depois, pulando o versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, amém, porque foste comprados por por preço, preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, né? Então, ele nos remete que somos santuário do Espírito. E amém, nesse momento, é muito importante isso, né? Você vê que aquele versículo que você leu não é lua nova, não é isso, não é sábado. Quer dizer, não é, tem da palavra sombra, lá, né? não é sombras, né? E também fala também, em, em Romanos fala a respeito de, não é comida, né? Não é deixar de comer. O reino do Então, céu não é realmente, comida nem bebida, né? Esse capítulo não é 15. comida nem É. bebida. É isso. Mas é justiça, Então, paz e alegria no Espírito Santo. justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então é isso. Eu vejo que esse caminhar na fé, por isso que vem, através disso, vem o quê? A santificação que é Amém. permanecendo. E essa santificação, o que vem a consequência? O amadurecimento. Para que não, aqueles teiós, teiós, né, que é Teio, filhos, né, não sejamos filhos é, imaturos, né? isso. Né? Que não sejamos filhos imaturos, né?
Então, realmente, o Senhor quer isso. É, Amém. a gente saber que nesse descanso nós estamos permanecendo no Senhor, né? Aleluia. Maravilhoso, né? Aleluia. Filhos, como que é a palavra? É, Teios, né? É, teós, né? acho que é mais ou menos. É. Muito bom. E essa maduridade, filhos maduros, né? Tá relacionado à experiência que cada um tem, né, irmão? Sim, Vamos dizer assim, se aproximar, essa busca individual, produzido por causa dele mesmo, né? A revelação da pessoa por dele, causa né? dele É, mesmo e a palavra. Igual sim, eu tenho até muitas vezes, ontem na madrugada eu comecei a ler, minha esposa, poxa, ela ouvindo um pouquinho também. Porque o que que acontece quando a gente vê um irmão falando do Senhor como um vaso de barro? A gente não enxerga o irmão, se enxerga a essência, porque ele não está sim. ultrapassando e ele está permitindo que o Espírito fale através do irmão sem Amém. ultrapassar, né? Então, a verdade é que hoje nós não temos que falar para agradar, temos que falar o que está na verdade do Evangelho, né? Amém. Que o primeiro homem foi exterminado. Quer dizer, ainda se eu estiver olhando para mim mesmo, o primeiro homem, então realmente você vai se frustrar, né? Porque o evangelho eu permanecendo em Cristo, essa vida tão abundante em mim, eu vou suportar as aflições, eu Sim, vou louvar mesmo em dias difíceis. É, eu até achei interessante. Um irmão estava, ele me falou, um dos irmãos, não sei se era um irmão, se era o Whitney Lee, ou um irmãozinho que falou no passado que ele consultava o Senhor para saber se podia comprar um tênis, né? sim. Então, essa dependência, né? A Amém. dependência do Senhor. Senhor, eu estou precisando disso. E exemplo daqueles que passaram necessidade, que via que não precisava comer um prato de comida, que poderia comer metade de um prato de comida. Então, irmão, o que que é a vida? A vida de Cristo que amadureceu dessas pessoas. Amém. Como que Paulo suportou o inverno quando ele pede para Timóteo trazer a capa, trazer os pergaminhos, que era coisa porque ele poderia ler, e pediu até um gorro porque era muito frio a masmorra onde ele ficou. Poxa vida, se você realmente não tem a vida é, de Deus crescendo, você vai falar, "Mas será que Deus não vai me tirar daqui? Está demorando para me tirar daqui?" Porque o conceito de fazer a vontade de Deus, ela foge totalmente do que nós pensamos, né? É verdade. Então, eu fico muito impressionado com o testemunho do nosso irmão Paulo, porque não só ele, mas, puxa, pega Pedro, pega Tiago, e principalmente aqueles, até a vida de Jeremias, né, que o Senhor não permitiu, quer dizer, só foi uma vida de luta, irmãos, e hoje nós ainda, muitas vezes, queremos ainda um conforto para o primeiro homem, uma, uma situação, olhamos para nós mesmos, olhamos para o mundo, os conflitos que estão aí, né? Que Deus possa nos limpar Amém. de tudo isso para que sejamos servos fiéis, né? E como diz aquele voto do apóstolo de 1 Tessalonicenses, no finalzinho, eu acho tão bonito esse capítulo 5 Hum. no versículo 23, que o mesmo Deus de paz Ah, vos sim. santifique em tudo, no vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós vimos ali atrás que o templo, somos o templo do Espírito, e o Senhor assiste, é, como se diz, nós somos a casa de Deus, né, irmão? Tabernáculo, Verdade. né? Aleluia. Muito Muito bom. rico. Amém. Maravilha, meu irmão. Amém. Então, tem um versículo aqui, irmão. Apocalipse 2, né? Versículo 24. Aqui é a igreja de Tiatira, né? E aí o Senhor vem com sua repreensão e o Espírito corrigindo.
Mas disse no sim, versículo 24: Digo-vos, sim, todavia, a vosotros, os demais de Tiatira, a sim, tantos quanto não têm essa doutrina, essa doutrina. é, e que não conheceram, como ele diz, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Olha aí que fala 25. Tão somente conserva o que tens até que eu venha. Sim. Agora, versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim. O que, irmão? Tem que guardar até o fim. As, as minhas obras. A pergunta é: que obras que o senhor fez que nós temos que guardar até o fim, né? Então, o senhor não vem As obras colocar. que estão, as Isso, obras em Cristo, né, irmão? isso, irmão. Então, o que o senhor não vai colocar outra carga. O que o senhor está colocando para nós é guardar até o fim as obras dele, perseverar nisso. É. E isso é o que produz, você tem que trazer satisfação, alegria no coração e tranquilidade. Você está descansando, irmão. Verdade. Não está perturbado, não vem. Sabe, irmão, uma coisa que nós fizemos diferença, não sei se o irmão viu. Que diferença tem entre a paz e o descanso? Não sei se o irmão viu. Não estou bem lembrado dessa É, diferença. nós abordamos isso ontem na reunião, ontem de ontem, e nós dizemos assim, que a paz de Deus, capítulo 5 de Romanos, versículo 1, né, é por causa da justiça. Cristo Sim, morreu por causa das nossas transgressões, mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação. E o versículo 1 do capítulo 5 diz, por isso temos paz com Deus. porque temos Então, paz, né? a paz com Deus não é paz nas dificuldades que você tem, é para com Deus. Nós não temos barreira que impede nos aproximar Não de Deus. temos barreira, né? Não, não, Estamos não. reconciliados com Estamos Deus. reconciliados. Não é aquela paz que você tem porque você tem que pagar uma conta, que tem um problema com a família, que tem um problema na fazenda, sei lá, qualquer coisa. Porque você perde a paz. É normal isso aí. Mas a paz que fala ali é a paz que vem de Deus, que você está ligado Sim, com Deus. Agora, que diferença tem essa paz com o descanso de Deus? Então, olha como que está entrelaçado, irmão. Por um lado, você tem a paz de Deus que te aproxima, que te reconcilia, mas por outro, você tem o descanso de Deus. Descanso de Deus, irmão, é o que Deus realizou, é a obra dele, sim. é o que Cristo fez. Então, Amém. as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela é o que ele realizou. Em Estando Cristo. nessa obra, se manifesta ele, irmão, o querer dele, os Sim, frutos aparecem, né? Então, duas coisas: paz por um lado, mas descanso por outro. Esse aqui que ele falou aqui para a igreja de Santa Tiatira, né? Aos demais de Tiatira que não tem essa doutrina, né? Não vou colocar outra carga. é, Só conserva o que é. tens. Ó, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E o cetro, e com cetro de ferro regerá, reduzirá a pedaços como se fosse um objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu pai dá-lhe a estrela da manhã. Viu, irmão? E você sabe que eu vi nesse versículo? Em todas as gerações, em todas as circunstâncias, o Senhor está procurando os remanescentes. Amém. Porque você vê os remanescentes que guardam o testemunho, né? Que estão na Sim. fé. Porque você vê, ó, vós outros, os demais de Tiatira, né? Ele não colocou todos, né? Tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como ele diz, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre Amém. as nações. Muito bom. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Muito rica a palavra, né, irmão? Maravilhoso. Maravilha, meu Para irmão. considerar mais Que e o Senhor mais, né? derrame o descanso, que a gente permaneça nesse descanso. E você sabe o que que acontece, irmão? A gente vê uma palavra dessa, dá uma paz interior tão grande, Amém. né? A gente sai assim leve, né? Porque eu falei, Senhor, muito obrigado por o Senhor estar sedimentando em versículos que a gente
tão já conhecido, mas você, quando o versículo está fora do contexto, irmão, você não faz uma, você não, Adaptação. uma adaptação. E esse ponto eu achei muito interessante, a colocação, porque um tema, ele ajuda você a concentrar os versículos que já estão na palavra, né? Amém. Aí fortalece mais, né? Sim. Aleluia, Glória a aleluia. Deus. Que o Senhor possa estar nos guardando, guardando Amém. os irmãos aí, Amém. Obrigado, para a irmão. gente estar firme Firmes. e vamos perseverante, Amém. perseverar. Até o fim. Tá bom, meus Aleluia. irmãos? Minha irmã, um forte abraço. Um abraço, irmão. Irmão Abraço. Vitor, precisar de alguma Obrigado. coisa, dê um alôzinho, tá bom? Tá bom, irmão. E Obrigado. tamo aí. Tá Vamos aí. Estamos precisando de de vez em quando. perseverança, irmão. Amém, perseverante. É uma alegria, Estamos precisando de alegria. perseverança. Não somos os que Perseverança. retrocedem para a perdição. É Somos, verdade. entretanto, para a conservação da alma. Conservação. Amém. Aleluia. Graça Abraço, e paz, irmão. irmão. Graça e Graças. paz. Amém. Tchau, tchau. Graça e paz. Tchau. Amém.